A paz, amados irmãos, bom dia. Que o Senhor Jesus possa vir nos edificar, nos fortalecer, nos enredar em sua palavra, em sua vontade, em seu caminho, em sua verdade. Que o Espírito Santo possa nos conceder a graça de crermos que a palavra de Deus é o caminho que Deus tem para as nossas vidas e que traz a vontade de Deus para cada um de nós. Hoje, sentindo o Espírito de compartilhar com os irmãos essa porção da palavra, escrita na epístola do servo de Deus, Tiago, nosso irmão em Cristo Jesus. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu Deus do céu. Quando nós entendemos isso daqui, nós vemos a necessidade das provações, das dificuldades, e de nós enfrentarmos de forma adequada as provações e as dificuldades. Veja, não enfrentar as provações, as dificuldades de forma adequada nos deixa deficientes, irmãos. Ou seja, quando nós passamos por uma dificuldade e nós não buscamos em Deus o auxílio, a direção para vencer aquela dificuldade, antes buscamos um atalho, antes buscamos a ajuda no Egito, no faraó, então nós ficamos deficientes. Como confiar em Deus se nós não temos experiências com Deus, que Ele veio para nos livrar daquela provação, daquela dificuldade? Será que os irmãos conseguem entender? Bom, é fato que aqueles que ainda não viveram essas experiências podem ter dúvidas. Deixa eu compartilhar com os irmãos, né? Em muitos momentos, principalmente após de ter aberto mão de mercandejar o evangelho, de viver uma vida pela porta larga, o Senhor permitiu eu passar com a minha família dificuldades, lutas financeiras. E quantas vezes eu não pensei em ir até o banco e fazer um empréstimo para pagar uma conta aqui, para fazer uma compra lá, para fazer até mesmo compras de mantimento. Quantas vezes eu não fui tentado a isso? Porém, eu sempre me firmei no Pai e orei ao Pai: Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai querido, eu busco no Senhor a condição para pagar as minhas contas. Perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que são meus devedores. E o Senhor Jesus, amada igreja, ainda que fosse lá no último momento, Ele sempre agiu, abrindo uma porta aqui, movendo o coração de um irmão ali e enviando o recurso necessário, não vou dizer em abundância, mas necessário para aquele débito, para o alimento. E isso faz com que eu creia, confie e dependa de Deus cada dia mais. Sobre isso que o apóstolo Tiago está falando. Para não ficarmos em nada deficiente nas horas das provações, temos que ser perseverantes. Perseverantes em quê? Em confiar em Deus, em depender de Deus, em orações, em agir a nossa fé. Assim também devemos aplicar na nossa vida familiar, na nossa saúde, na vida emocional, em tudo. Devemos enxergar a soberania de Deus, como Paulo vai dizer: dê graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Ou seja, sem a permissão do Senhor, nós não enfrentamos as dificuldades. Se enfrentamos dificuldades, com certeza o Senhor quer tirar daquela situação um proveito, assim como Ele tirou proveito até mesmo da situação que Jó enfrentou, e por Jó não ter blasfemado no final, depois de ele ter um encontro com Deus e deixar de conhecer a Deus só por palavras, mas conhecer a Deus de forma profunda e se arrepender e confessar que era insignificante perante o Altíssimo, então o Senhor mudou a sorte dele, deu a ele o dobro do que antes ele possuía. O que ele possuía antes, com certeza ainda fazia, muitas coisas fazia parte da força do braço dele, porém o dobro que ele pôde possuir depois foi bênção de Deus. Eu não quero prosperar, ter uma vida segundo a força do meu braço, eu quero ter a vida que o Senhor deseja para mim. E esse deve ser o pensamento de cada irmão e irmã, uma vez que no meio das aflições perseverem e criem experiência com Deus, sabendo que o Senhor é soberano e poderoso e que agindo Deus, ninguém impedirá. Bom, continue lendo os versículos, medite nos versículos. Você verá que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, irmã, de Deus não se zomba. Deus, ele não se agrada daquela pessoa que é inconstante, que um dia está: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, ó Senhor Jesus, e no outro dia está abatido, abatida, pensando besteira, praticando pecados, correndo para o mundo. Quem age dessa forma, Deus não abençoa. Para Deus nos abençoar, nós temos que perseverar em confiar no Senhor, em esperar do Senhor o auxílio, o agir, em buscar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, praticando as obras justas que o Rei do Reino, Jesus Cristo, seu Filho de amor, ele nos ensina. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Veja que quando a gente persevera, quando a gente suporta as provações, as dificuldades, nós vencemos elas, nós vemos o agir de Deus, nós criamos mais confiança em Deus e nós estamos também preparando no reino dos céus a coroa da vida para nós recebermos a ela. Ou seja, a bênção do Senhor para aqueles que perseveram em buscá-lo, em confiar nele aqui na terra, e a bênção do Senhor para a vida eterna, quando o Senhor se manifestar aqui na terra. Aleluia. Que possamos ser edificados nessa verdade. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto ao ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa
poderosa para salvar a vossa alma. E salvar a vossa alma aqui é livrar a nossa alma daquela disciplina, daquele fogo, que aquele que não acolhe a palavra com mansidão, aquele que não deixa o Senhor transformar a sua mente para viver a nova vida em Cristo Jesus, ele irá passar, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Todavia esse mesmo será salvo como que através do fogo. Porém aquele que se despojar da impureza, do pecado, do acúmulo de maldade, da malícia, do velho homem, da velha criatura, e acolher com mansidão a palavra que tem sido implantada nele, nela, a palavra do reino, a palavra que faz com que seja um membro funcional no corpo de Cristo, que se doe para servir e honrar ao Senhor. Esta sim, será salvo da disciplina e poderá entrar nas festas das bodas e ceiar com o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos dê a graça de recebermos a tua palavra e vivermos segundo a tua palavra, e não o nosso achismo, e não a nossa maldade, que fica criando obstáculos e limitações para servirmos ao Senhor. Olha só o segredo para ter essa coroa da vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ó igreja, ó irmãos, vigiem. Não se enganem a vós mesmos. Se a palavra ensina que congregar é importante, que estudar a doutrina dos apóstolos é importante, que Deus ele ama quem dá com alegria, que contribuir é importante, que evangelizar é importante, que se santificar é importante, servir uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Irmãos, não se enganem apenas ouvindo a palavra de boa mente e não a praticando. Pois quem ouve de boa mente e não pratica está se iludindo, está se enganando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Assim como quando você se olha no espelho, você vê ali o seu rosto, o seu semblante, mas quando você sai do espelho, você esquece do seu semblante, do seu rosto, assim também é quem só ouve a palavra e não pratica. Vai conseguir guardar a palavra quem vive a palavra, quem vive em comunhão com a palavra. Aquele, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira bênção de Deus na vida do crente está relacionado se ele ouve, pratica, obedece a palavra de Cristo Jesus, a lei perfeita, a lei da liberdade ou não. Que o Espírito Santo possa falar contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, e que nós possamos ser enredados juntos no cabeça do corpo, Jesus Cristo, cabeça da igreja, que todos possam enxergar a nossa luta. A nossa luta é satisfazer o Rei vivendo da forma que ele deseja, sem negligenciar os seus ensinamentos. Assim, seremos uma nação forte, seremos o povo abençoado por Deus na face dessa terra.